pouquinho que eu falei na última reunião. Nós iniciamos explicando o que é o livro de Êxodo. Quantos estavam aqui semana passada? Muito bem. O que significa então a palavra Êxodo? O que significa? Diga, Êxodo significa saída. E aí, pelo nome, você já sabe de que se trata o livro. Pelo nome do livro, Êxodo, inclusive essa é uma palavra muito usada. Você ouve muito falar de êxodo rural, não é verdade? Que é o quê? A saída do homem do campo para a cidade. Isso é um êxodo, né? Está havendo um êxodo das crianças da escola. Essa palavra é muito usada, comumente usada. Então não é uma palavra de uso exclusivo na Bíblia. E significa saída, emigração ou migração. E esse nome já fala o tema do livro, que é a história da saída do povo de Israel do Egito. O livro de Gênesis termina com a história de José, como os irmãos sabem. E José, Jacó e todos os filhos de Jacó, sua família, ao todo 70 pessoas, desceram para o Egito. E ali eles ficaram por 430 anos. Jacó morreu, José morreu, e eles cresceram, se multiplicaram tremendamente, diz a Bíblia. Até que se levantou um faraó que não havia conhecido José. E esse faraó começou então a escravizar o povo de Israel. E esse povo foi escravo no Egito, não se sabe quanto tempo, mas foi em torno aí de 300 a 400 anos de escravidão no Egito. Que coisa séria isso. Sendo assim, o livro é um livro de alegorias. Bom, a palavra alegoria é uma palavra difícil, não é? O livro é um livro de símbolos. Você entende o que é um símbolo? É algo que representa outra coisa, não é verdade? Então, o relógio é um símbolo também, é um símbolo do tempo, não é? Na Bíblia, a água simboliza um bocado de coisa. A água simboliza, por exemplo, o fluir do Espírito Santo no nosso interior. Existem muitos símbolos. O sangue é um símbolo, simboliza a vida. Cortaram o meu retorno aqui. Há muitos símbolos na Bíblia. Cortaram o retorno. E o livro de Êxodo é cheio desses símbolos. E logo de cara expliquei para os irmãos alguns símbolos. Alguns tipos, né? Algumas ilustrações bíblicas. O Egito é um tipo bíblico. E o Egito simboliza o que, irmãos? Quem se lembra? O Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza o mundo. É isso que o Egito simboliza. E nós vimos que na Bíblia existem pelo menos 3 símbolos do mundo. 3 tipos do mundo. Quem se lembra quais são eles? O primeiro qual que é? Diga, Babel. Ou Babilônia, como você quiser falar. Então, o primeiro tipo bíblico do mundo é Babilônia. O segundo qual que é? Sodoma. E o terceiro é o Egito. Então é por isso que é muito comum na gíria evangélica dizer para o irmão: eita, o irmão está no Egito. O irmão voltou para o Egito. Não é? Tem que sair do Egito. Essas expressões são muito comuns no nosso meio, porque Egito simboliza o mundo. Agora preste atenção, cada um desses tipos simboliza o mundo em um aspecto. Eu falei para os irmãos que Babel, que está lá em Gênesis capítulo 9, ou Babilônia, como aparece depois lá em Apocalipse, capítulo, por exemplo, 17, 18, lá fala da grande Babilônia, simboliza o mundo, mas simboliza o mundo independente de Deus, rebelde, idólatra. O mundo que faz do homem o seu próprio Deus, ou que adora deuses que são demônios. Isso é Babilônia na Bíblia. Sodoma simboliza aquele aspecto do mundo ligado à prostituição, à imoralidade, à sensualidade, à impureza. Mas o Egito, falei para os irmãos na última reunião, não vou repetir tudo, simboliza aquele aspecto do mundo que aponta para diversão, satisfação, prazer. O Egito não está necessariamente relacionado com o pecado. O Egito está relacionado, em primeiro lugar, com aquelas coisas que concorrem com Deus. Veja, Sodoma e Babilônia são aspectos muito terríveis do mundo. Dificilmente um crente se envolve com idolatria da Babilônia. Dificilmente um crente vai se entregar à prostituição e à impureza. Mas crentes que se envolvem com o Egito, existem muitos. E é lá no Egito que o diabo tenta escravizar.
O Egito nos fala daquilo que concorre com Deus. Então você está na sua casa e você fica em dúvida: será que eu vou para a reunião ou será que eu assisto o jogo da seleção? Isso é Egito, segundo a Bíblia. Será que eu vou para o culto ou será que eu vejo a novela? Será que eu vou para a célula ou será que eu vejo o Faustão? Quando você está optando entre algo de Deus e algo lá do mundo, chamamos isso o quê? De Egito. O diabo está tentando seduzir você com distrações, diversões, entretenimento, prazer. A coisa mais complicada do mundo é a tal da diversão, do entretenimento. Por quê? É o que mais seduz os crentes. E tem uma aparência de pureza, tem uma aparência de não ter nada demais, mas acaba atrapalhando você com Deus. A televisão nada mais é do que um entretenimento. Em si mesma, ela não é pecaminosa em si mesma. Mas a televisão acaba sendo um concorrente entre você e o seu tempo de oração, um concorrente entre o seu tempo de devocional, de leitura. É terrível quando acontece isso. Isso é o Egito. E nós vimos que lá no Egito é o lugar onde Faraó governa. E Faraó simboliza o que, irmãos? O diabo. Faraó simboliza o diabo. E nós vimos como é que Faraó escraviza as pessoas lá no mundo. Mas Deus é misericordioso. E hoje vamos começar a ver a história de Moisés. Moisés também é uma ilustração bíblica. Moisés simboliza o Senhor Jesus. Diga, Moisés simboliza Jesus. É Moisés que é levantado para libertar este povo da escravidão. Entretanto, hoje não quero falar de Moisés como uma ilustração de Cristo, mas quero falar de Moisés como um modelo da vida de todo crente. Aquilo que Moisés passou é aquilo que todo crente passa. As fases da vida de Moisés são também as fases da vida de todo aquele que se converteu e que hoje está andando com o Senhor. Vamos ver um pouquinho da história de Moisés. No final do capítulo 1, a Bíblia fala que, olha no verso 12, Faraó começou a afligir terrivelmente o povo. Mas o verso 12 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Existe um princípio espiritual que liga fecundidade com tribulação. Existe uma relação entre perseguição e crescimento. E eu fico contente porque muitas vezes nos últimos 2, 3 anos temos sido atacados, criticados, temos sido atingidos e pessoas nos têm perseguido de diversas maneiras. Mas eu louvo a Deus por isso, porque isso só nos aumenta a disposição, só aumenta a fé, só aumenta o entusiasmo e a vontade de fazer a obra de Deus. É ou não é, meus irmãos? Assim também acontecia naquele dia. Por isso não fique preocupado. Não fique preocupado se o inimigo tem tentado perseguir, se o inimigo tem tentado resistir. Por mais que ele tente, o mais que ele consegue fazer é contribuir para que o propósito de Deus se cumpra. Eu vou dizer algo para você: o diabo não pode frustrar o propósito de Deus. O inimigo não pode frustrar aquilo que Deus tem para fazer. E o diabo se levanta e fala: eu vou resistir esse povo, eu vou colocar tribulação neles, eu vou perseguir eles, eu vou difamar eles. Mas quanto mais o diabo faz, quanto mais ele se levanta para fazer, isso é apenas oportunidade para que Deus faça obras maiores ainda. É como se fosse uma dica. Os irmãos sabem, aqueles que fazem teatro, eles têm aquelas frases que são uma dica. Eu já fiz teatro também. Então é a dica para o outro falar a fala dele. Então ele fala: olha, na hora que eu falar a palavra tal, você entra com a sua fala. Se por acaso eu esquecer no meio do caminho a minha fala, mas você entra na hora que eu falar a palavra tal. É a dica um para o outro. O que acontece? Na hora que ele fala a palavra, o outro entra em ação. A mesma coisa acontece nesse palco espiritual. Deus fala para o diabo: pode fazer, faz o melhor que você puder, faz o melhor que você puder, eu deixo, estou liberando você para fazer, vai lá e faz, porque depois vai ser minha vez de fazer, mas quando eu fizer, vou fazer ainda maior, e aquilo que você fez vai ser apenas a deixa para eu fazer coisas maiores ainda. Amém, meus irmãos? Então Faraó se levantou para perseguir o povo de Israel, mas o tiro saiu pela culatra. Porque quanto mais perseguia, mais o povo se multiplicava e se espalhava. Esse é o propósito de Deus. Quanto entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? E a Bíblia fala então
que Faraó cansou de usar de estratégias, vamos dizer assim, suaves, e partiu para a radicalidade. E falou para as parteiras, naquela época eram parteiras que faziam esse trabalho, e falou para elas: olha, se nascer mulher, deixa viver, mas se for homem, mate. Isso está aqui no verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. Se for filho, que viva. Perdão, se for filha. Então, você vê aqui um princípio espiritual entrando. Você vê que o diabo tem interesse. Se for homem, deve ser exterminado. Se for mulher, deixa. Por que o diabo faz isso? Isso aqui também nos fala de um princípio espiritual, meus irmãos. É a maneira como o inimigo age também dentro da igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre isso antes de entrar na vida de Moisés. Vou dizer para você, existem dois princípios de vida na Bíblia. O princípio de vida masculino e o princípio de vida feminino. Na Bíblia, só Deus é masculino. Por quê? Porque o princípio de vida masculino representa o quê? Liderança, força, iniciativa, liderança, encabeçamento. É isso que significa a vida masculina na Bíblia. Deus espera que os homens encabecem, liderem, governem, sejam fortes, dê suporte, sustentem sua casa e a igreja. Esse é o princípio da vida masculina. Deixa eu dizer algo para você. Na Bíblia, só Deus é masculino. Sempre, quando se refere ao povo de Deus, é feminino. Israel é comparada a uma esposa. A igreja é sempre comparada como sendo uma noiva. E Deus não tem noivo, só noiva. E alguém fica falando: peraí, mas Deus é homem ou Deus é mulher? Deus é masculino ou Deus é feminino? É uma pergunta que sempre fazem. E até escreveram uma Bíblia, reescreveram uma Bíblia, onde os pronomes estão todos no feminino. E Deus virou deusa. Porque é muito machismo, a Bíblia é muito machista, dizem eles. E por isso Deus aqui é masculino. Deixa eu dizer algo para você. Deus não é homem. Deus é espírito. Você não tem que comparar Deus com essas coisas. Deus, sendo espírito, sendo Deus, Ele não pode ser comparado com o gênero masculino ou feminino. Todavia, na Bíblia, Deus sempre é o cabeça. A Bíblia fala que Deus Pai é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. O princípio do encabeçamento, portanto, é muito sério na Bíblia. Deus é o único que é realmente o masculino. É um princípio espiritual. É por isso que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem diante de duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. A árvore da vida nos fala de dependência. Deus queria que Adão dependesse dele. A árvore do conhecimento nos fala de independência de Deus. Quando o homem resolveu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem estava dizendo assim: eu mesmo vou governar a minha vida, eu mesmo vou ser cabeça da minha vida, eu mesmo vou mandar em mim. E quando o homem resolve assumir a postura de vida masculina, ele está em guerra com Deus. Ele se coloca na posição de guerra com Deus. Deus não aceita encabeçamento humano. É Deus que governa, é Deus que manda. Por isso, quando a pessoa se converte, o que é a conversão? É quando ela diz: Deus, manda na minha vida, eu me rendo, eu me submeto, que o Senhor conduza, qual a tua vontade, qual a tua direção, o que tu queres fazer? Na hora que você faz isso, você está assumindo: Deus é a vida masculina, eu estou aqui como vida feminina. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Veja, tudo isso é princípio espiritual. Não é à toa que a igreja, ela é sempre feminina, porque a igreja é sempre encabeçada pelo Cristo ressurreto. Agora, pastor, e dentro da igreja, como funciona? É interessante isso. Deus é o único que é masculino. Se nós queremos ser igreja, todos nós temos que aprender a ser liderados por Deus, governados por Deus. É através da vida feminina que Deus vai levar a cabo o seu propósito, o seu plano. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai encontrar a primeira profecia da Bíblia. E foi Deus que falou essa profecia. Abre lá, se você não conhece. A Bíblia fala que Satanás entrou na serpente, seduziu o homem e a mulher. Primeira mulher. E a mulher seduziu o homem. Na verdade, o diabo não seduziu o homem. Quem seduziu o homem foi a mulher. Mas o diabo seduziu a mulher.
E Deus resolveu e falou para o diabo: olha, você resolveu usar a mulher para atingir o seu propósito. Mas Deus diz: eu também vou usar a mulher. E eu vou colocar você em guerra contra a mulher. Você e a mulher vão estar em permanente guerra. Agora, vamos ler isso na Bíblia, né? Eu fico pensando que os irmãos sabem esse versículo de cor, e não é bem assim. Vamos ler em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia da Bíblia. Deus está dizendo o seguinte, em outras palavras: olha, eu vou colocar uma inimizade, uma guerra entre você e a mulher. E eu vou levantar a partir da mulher um descendente. Que vai nascer da mulher, só da mulher. E esse que vai nascer da mulher, ele vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele por 3 dias. Mas no terceiro dia, ele vai se curar e vai se levantar e vai pisar na sua cabeça. A profecia se cumpriu em Cristo. Mas que mulher é essa em Gênesis? Que mulher é essa? Primeiro, essa mulher é a igreja. Amém, meus irmãos? O diabo está em guerra contra a mulher. A mulher é a igreja. Se você abrir lá em Apocalipse, no capítulo 12, abre lá em Apocalipse, capítulo 12, você vai ver uma visão interessante. A Bíblia fala que no final dos tempos, João viu um sinal no céu. E esse sinal, ele viu a mulher. É a mulher lá de Gênesis 3,15. E essa mulher está grávida. E ela está para dar à luz um filho varão. E assim, como foi lá em Gênesis 3, também acontece aqui em Apocalipse 12, os mesmos personagens. Olha o que diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Que coisa impressionante. Esse dragão aqui é a antiga serpente. Olha o que diz no verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Então aqui você vê a mulher e o dragão. A serpente virou dragão no decorrer da história, cresceu, ficou mais forte, tornou-se um dragão. Mas a mulher também tornou-se grande. Ela se vestiu com o sol, com a lua e com as estrelas. Tornou-se uma mulher grande, um povo muito numeroso. Mas a guerra não acaba. Vou dizer algo para você: nós continuamos nessa guerra. Essa mulher, em primeiro lugar, aponta para Eva. Em segundo lugar, aponta para Maria. Porque foi através de Maria que o propósito de Deus se cumpriu. Foi quando Deus encontrou uma mulher e falou: essa mulher é que eu vou usar. Essa virgem, essa adolescente virgem que eu vou usar, Maria. Foi quando Deus encontrou Maria que o propósito se cumpriu. E é claro que houve guerra. Mas Eva e Maria apenas são um símbolo. No final das contas, aquela mulher aponta para a igreja. Maria manifestou Jesus na carne. Mas nós, como igreja, manifestamos os vencedores ao mundo. Nós também estamos gerando, estamos grávidos. E vamos manifestar também Cristo ao mundo. E o diabo teme isso. Por isso, hoje, para Deus usar alguém, tem que ser no princípio da vida feminina. Porque Deus disse que a inimizade é entre o dragão e a mulher. Qualquer pessoa que resolve sair fora da dependência de Deus, ele está saindo fora do princípio que Deus usa. E em vez de tornar-se oposição para o diabo, torna-se aliado. Está complicado? Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus veio na terra, ele veio na posição masculina ou na posição feminina? O que ele falou? Eu não faço nada de mim mesmo. Somente aquilo que o Pai fizer através de mim é que eu faço. Eu não falo nada, mas da forma como eu ouço, assim eu transmito. Eu não sou o cabeça é o Pai. Jesus, quando vem, ele veio para mostrar qual o princípio que o diabo respeita. O diabo só respeita aqueles que submetem a Deus. O diabo só submete aqueles que submetem a autoridade de Deus. Quanto entendem o que eu estou dizendo? É por isso que você, aqui em Êxodo, no capítulo 2, no capítulo 1 e no capítulo 2, só tem mulher. Não tem homem aqui. Não tem homem. Só tem mulher. Primeiro, nós vemos a história da mãe de Moisés. Depois Deus usa a irmã de Moisés.
Depois Deus usa a serva da filha de Faraó. Depois Deus usa a filha de Faraó. Por fim você vai ver Moisés fugindo e se casando com uma esposa lá no deserto. Na história de Moisés só tem mulher, não tem homem envolvido. Você não vê homem aqui nessa história. Sabe por quê? Porque é através da vida feminina que Deus vai levar a cabo o seu propósito. Mas me entenda, não quer dizer que é através da mulher. É através do homem e da mulher que se posiciona no princípio da dependência de Deus. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Está claro isso para os irmãos? Vamos ler a história de Moisés, capítulo 2. Foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Olha, esconder um filho durante a gravidez é até uma coisa, mas esconder um filho depois que ele nasce e ainda por 3 meses é uma coisa impressionante. Verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem? A mãe do menino. Que maravilha. Isso não dá uma novela, irmão? Tudo tão engendrado, tudo tão arquitetado. Deus gosta de ironizar com o diabo. Deus ri dele. Deus ri dele. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria ele para mim. Pagar-te-ei o teu salário. A mãe vai ganhar dinheiro agora para cuidar do filho. Vocês querem matar? Ah, tá bom, Faraó, você quer matar? Os irmãos sabem, eu falei na última reunião sobre isso. Existe uma guerra espiritual que percorre toda a Bíblia. Querendo ou não, todos nós estamos inseridos nessa guerra. Quando entendem o que eu estou dizendo? Porque Deus disse: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Quantos estão em guerra com a serpente aqui? Nós estamos em guerra. Por que Faraó se levantou aqui? Porque está em guerra. Mas Deus sempre ri do diabo. Nós vemos lá no começo, não é? Satanás achou que Abel queria esmagar a cabeça dele, levantou Caim para destruir o Abel. Não é? Depois havia 2 linhagens de homens na terra, os filhos judeus e os filhos dos homens. Satanás falou: bom, através dos filhos dos homens não vai vir o Messias, vai vir através daqueles outros, vou misturar tudo. E misturou todo mundo. E quando ele achou que já não tinha mais ninguém, Deus havia separado Noé, só um. Mas é emocionante também a história bíblica. Deus parece que está perdendo o jogo, mas tudo está no controle de Deus, nada foge ao controle dele. Isso é um mistério para nós. E de repente, Deus resolve terminar com tudo aquilo e começar tudo de novo, com Noé e seus filhos. E começa tudo de novo, não é? Sabemos depois que Deus chama Abraão, mas Satanás está vendo Deus chamando Abraão. O que aconteceu com Sara? Estéril. Mas Deus fala: faz o máximo que você puder, faz o máximo que você puder, porque vai ser através deste homem e através dessa mulher que eu vou abençoar todas as famílias da terra. Vou fazer dele uma grande nação. Depois veio Isaac, a esposa de novo, estéril. Veio Jacó, de novo, a esposa Raquel, estéril. Não é? Sempre aquela posição de resistência. O povo de Israel vai para o Egito. Lá o povo cresce, levanta o faraó para perseguir o povo. E qual que é a ordem de Faraó? Você vai matar todos os meninos. Mas Deus fala: é assim que você quer fazer? Tá bom, pode fazer. Mas o que Deus faz na sua ironia? Olha aqui a história. Deus pega o menino, Deus deixa a mãe, pela fé, esconder ele por 3 meses. Depois coloca ele no rio e põe a irmã para olhar. Mas elas não fizeram aquilo por acaso. Elas sabiam a que horas que a filha de Faraó ia tomar banho também, na beira do rio. E ela viu a criança e compadeceu. E a menina já chegou falando: olha, você não quer que eu arrume alguém, um babá para olhar aí para você? E a menina, que era a irmã dele, foi, chamou a mãe, e a mãe passou a receber. Mas o mais impressionante é que Deus colocou um hebreu lá dentro do ninho da serpente. Faraó teve de criar o menino como se fosse filho dele. Isso é que é duro. Satanás teve que engolir.
E Moisés foi criado lá dentro, cresceu, aprendeu tudo, e dizem alguns historiadores que se ele não tivesse resolvido ser o libertador do povo, ele poderia ter chegado a ser um faraó no Egito, porque ele era herdeiro também. E ele recebeu a instrução melhor que havia naquela época. É como se Deus dissesse: olha, eu vou colocar o meu filho para fazer um estágio aí com você, no Egito, na Universidade do Egito, porque eu quero fundar uma nação através dele, quero que ele esteja bem preparado, que ele saiba ler e escrever, que eu vou ditar para ele os 10 mandamentos, eu preciso que ele saiba escrever direitinho, não é? Então eu vou colocar ele aí dentro, e depois, quando eu tirar, você vai ver o que eu vou fazer. Deixa eu dizer algo para você, a mesma coisa acontece hoje. Deus usa de ironias. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Porque quando Deus faz, você vai rir depois. O seu chefe está perseguindo você, não preocupa não. Deus uma hora vira o disco e coloca você numa posição que você nem imagina. Apenas espera. Apenas espera. Deixa Deus mover. Deixa Deus fazer. Porque a Bíblia fala que Deus ri, Deus zomba do diabo. É o único lugar da Bíblia que fala que Deus ri. É lá nos profetas, quando fala que Deus ri e zomba daqueles que tentam resisti-lo. É o único lugar que diz que Deus ri. E é uma risada de escárnio mesmo. Eles não sabem quem eles são. Eu sou Deus, diz o Senhor, e além de mim não há outro. O Senhor está no controle de todas as coisas. Para nós é um mistério. Como Deus pode fazer isso? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Ele está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar lendo, verso 11. Perdão, parei no verso 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés foi tirado das águas. Então você vê que na história de Moisés até agora só tem mulher envolvida. Só tem aqui a mãe, a irmã. A mãe chamava-se Joquebede. Aqui não aparece, está lá em Números. A irmã chamava-se Miriam. Também não está aqui no texto, mas guarde isso. E a filha de Faraó, as servas de Faraó, não é? Só tem feminino aqui. Para que a vida de Deus, para que o propósito de Deus possa se cumprir, a nossa vida e tudo ao nosso redor tem que ser colocado debaixo do seu governo. Esse é o princípio espiritual. Na Bíblia, nada é por acaso. E Moisés recebeu esse nome, tirado das águas. E tirado, se fosse em português, o nome dele seria algo parecido com tirado. Tirado tornou-se a característica básica da vida de Moisés. Primeiro ele foi tirado das águas da morte para ser criado como filho da filha de Faraó. Depois ele é tirado da corte do Egito e levado para o deserto. Depois ele é tirado do deserto e levado para servir a Deus no monte, lá no Sinai. Tirado tornou-se a característica básica da vida dele e também da nossa vida. E a vida de Moisés é dividida no período, em 3 períodos. Moisés viveu 120 anos. E a vida dele é dividida em 3 períodos de 40 anos. São 3 momentos. 40 anos ele viveu no Egito. 40 anos ele viveu no deserto. E 40 anos ele conduziu o povo de Israel dentro da vontade e do propósito de Deus. 40 anos. 3 períodos de 40 anos. Na Bíblia, o número 3 significa algo completo. Sempre é assim. Tudo que tem 3 envolvido é algo completo. Moisés, para nós então, é um exemplo completo e acabado do que são as fases que o Filho de Deus passa. Vamos ver isso. A descrição da história de Moisés, mais exata, está lá em Atos, no capítulo 7. Abre lá. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, verso 20. Por esse tempo, Atos 7, verso 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como se fosse seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e
obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Deixa marcado aí a sua Bíblia. Aqui está os primeiros 40 anos de Moisés. Nesses primeiros 40 anos de vida, Moisés viveu como filho da filha de Faraó. Nesses primeiros 40 anos, diz a Bíblia, Moisés usufruiu dos prazeres transitórios do pecado. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 11. Deixa marcado aí em Atos, vai lá para Hebreus, capítulo 11. Lá fala um pouquinho mais também da vida de Moisés, que não aparece com clareza lá em Êxodo. Nesses 40 anos, Moisés estava, vamos dizer assim, na flor da sua idade. Moisés estava com toda a sua energia física e mental disponível. É o auge da vida humana. Até os 40 anos, o homem atinge o seu ápice. E dizem, né, que o ápice da vida masculina é de fato dos 30 anos para frente. Dos 30 até pouco depois dos 40 é considerado o ápice, o apogeu, a melhor fase da vida do homem. E assim, glória a Deus, aleluia. Não estava falando bem nessa intenção, mas amém. Né, Mauro? Glória a Deus. Eu estou com 36, aleluia. Estou no auge. Mas volta para cá. Aí alguém pode perguntar, como será que era a vida de Moisés nesse período? Por que Moisés tinha que ser criado lá na corte de Faraó? Presta atenção. Vou ler agora mesmo Hebreus 11, verso 24. O Egito naquela época era o país mais desenvolvido do mundo. Naquela época, o Egito era dono de toda a ciência e tecnologia que existia. Era o país mais rico. Lá não havia seca, lá não havia fome. Era um país próspero, rico e culto. Se fosse hoje, o Egito seria comparado aos Estados Unidos ou à Europa. E estudar, receber a ciência dos egípcios, hoje, seria o mesmo que receber instrução nas melhores universidades americanas ou europeias. Se fosse hoje. Então Moisés recebeu a melhor instrução que havia naquela época. E olha, não fique pensando que os egípcios eram tolos. Não era. Olha, sem conhecer, por exemplo, eles não tinham conhecimento ainda de luneta, por exemplo. Eles não sabiam muito a respeito de muitas coisas, mas a tecnologia egípcia conseguiu mapear o céu todo, astronomia. Eles conseguiram medir até o raio, a circunferência da terra, isso sem saber nada disso. Até hoje as pirâmides, o pessoal fica discutindo como é que eles fizeram isso, como é que conseguiram fazer uma obra de engenharia que já dura 6.000 anos. Que prédio que dura 6.000 anos? Que tecnologia? Eles tinham tecnologia, eles tinham conhecimento, sim. Não pense que era um povo atrasado, não era. Foi no tempo certo que Deus colocou ali o seu povo para ser gerado. O povo de Israel foi gerado ali nas entranhas do Egito. Isso foi o que aconteceu. E por que Deus fez isso? Já observaram? Deus chamou 12 discípulos em Cristo Jesus, os seus 12 apóstolos, dos quais um era Judas. Mas esses homens, a maioria deles, eram homens simples, sem muita cultura. Eram pescadores, a maioria deles. Não eram homens sofisticados na sua época. Mas é interessante que você vai ver depois, quem estabeleceu de fato as bases, os fundamentos da igreja do Novo Testamento, e quem escreveu a maioria do Novo Testamento, a maior parte, foi um outro apóstolo, o apóstolo Paulo, que já não era como Pedro, não era como João, não era como Tiago, era um homem de letras, um homem estudado, um homem culto. Entende isso? Aí entra um dilema. As pessoas aqui na igreja sempre me questionam isso. Pastor, onde é que é a parte de Deus? Onde é que é a minha parte? Existe uma coisa misteriosa na obra de Deus. A obra de Deus é feita por Deus, mas é sempre feita através de homens. Deus não vai fazer a obra dele através de anjos. A obra é de Deus, mas é feita através de homens. Lembra sempre disso. É Deus que está fazendo a obra, mas o instrumento somos nós. E se o instrumento não pode ser usado, como é que Deus pode fazer? Portanto, o quanto Deus pode fazer, o quão longe Deus pode ir,
depende do instrumento que ele tem na mão para usar. Por isso, deixa eu dizer algo para você. Deus não ganha nada com ignorância. Deus não ganha nada com analfabetismo. Se você é alguém que não tem oportunidade de estudar, não se preocupe. Deus vai usar você de acordo com o que Ele deu para você. Mas se você é alguém que está aí com seus 18, 19 anos de idade e está com a ideia de parar de estudar, você é um candidato a ser um derrotado, um fracassado. E Deus vai requerer de você. Entende o que eu estou dizendo? Muitos irmãos aqui que já são mais velhos vieram de uma época onde conseguir terminar um ginásio era uma façanha. Era difícil estudar. Não tiveram a oportunidade que esses jovens aqui têm hoje. Deus vai usar você de acordo com a chance que você teve. E se você tem uma chance maior hoje, responda a Deus. Vá até onde for possível ir. Porque isso vai depender, a sua utilidade nas mãos de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você tem condições de estudar? Estude. Não tem condições? Não fique preocupado também. Deus vai usar você. Mas tendo condições, não pare. Não é porque você é crente tem que ser ignorante e ser analfabeto. Não é porque você está na igreja que tem que parar tudo e agora pensar que há mérito. Entende? Em ser inculto. Nada disso. Para Deus usar Moisés, Deus mandou Moisés para a Universidade do Egito. Esse aqui é o fato. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas isso só não é suficiente. Guarde bem isso. Curso superior não qualifica ninguém para servir a Deus. O fato de ser formado na universidade não qualifica ninguém para ser usado por Deus. Pastor, você não qualifica, por que eu vou estar lá então? É porque é assim, o ouro é colocado em cima da madeira. A arca da aliança, que aponta para Cristo, é ouro na madeira. A madeira nos fala daquilo que é humano, o ouro nos fala daquilo que é divino. A obra de Deus é feita com ouro em cima da madeira. Não ignore a sua posição em Deus. Não ignore a necessidade de você responder a Deus onde você está hoje. Deu a você condições de fazer algo? Faça, responda, para que você possa ser útil nas mãos dele. E ele vai requerer isso de você. O que você fez com a chance que eu te dei de formar na universidade? O que você fez com a chance que eu te dei de avançar, de estudar, de aprender? Deus vai requerer isso de quem teve a chance e não está respondendo. Você entende o que eu estou dizendo? Digo amém. Por outro lado, para ser útil para Deus, não basta isso. Temos que responder a Deus no nosso coração. A Bíblia fala que Moisés estava no Egito, que era um lugar culto. Vamos ler Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando Moisés ficou adulto, ele se recusou a receber o título, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Esse é Moisés. Talvez você tinha uma ideia de que Moisés era mundano, que ele vivia no Egito de maneira mundana, que Moisés era envolvido, embriagado com o Egito. Não, Moisés não era assim. Moisés é alguém que queria responder a Deus. A Bíblia fala que Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Não me chame de doutor, não me chame de mestre, não me chame de PhD, não me chame de nada disso. Eu me recuso a ser reconhecido por esses títulos mundanos. Eu vim aqui, aprendi e vou usar isso para a glória de Deus. Mas eu me recuso a ser contado no meio de vocês. Eu quero me identificar com o povo de Deus, na simplicidade deles, no jeito deles, na porção deles. Eu quero estar com o povo de Deus. Esse era o coração de Moisés. Moisés queria ser reconhecido como povo de Deus. Quantos de nós temos esse coração também nesses dias? Sabe, meus irmãos, ainda que nós estudemos lá fora, aqui dentro somos todos irmãos. Então Marcos é doutor, é médico, mas aqui dentro, apesar que ele já é pastor, ele é irmão. Ele é o irmão. Não é que eu o despreze, não é que eu o desvalorize. É que aqui dentro, ele não reivindica posição baseada nisso. Aqui dentro, ele não espera reconhecimento baseado nisso. Pastor, o que é isso? Ele é doutor. Não, aqui dentro tem que responder a Deus. Aqui dentro tem que ter santidade, pureza, integridade e fruto. Aqui dentro tem que ser cheio do Espírito. Entende o que eu estou dizendo? Agora, tendo a chance de estudar e ter um DR, tenha. Mas você não vai usar, não é aqui dentro. Você vai usar lá fora. Aqui dentro não. Aqui nós somos irmãos. Moisés se recusou. Olha o que mais Moisés fez. Olha o que diz aí. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado.
Eu prefiro ser contado entre esse povo que é escravo, eu prefiro ser contado entre esse povo que é plebeu, esse povo que é ignorante, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Eu dizer algo para os irmãos, tem muita gente que tem vindo para a igreja, mas eles têm vergonha de ser crente. Eles têm vergonha. Por quê? Porque ser evangélico no nosso país é ser contado no meio da multidão dos simples e dos ignorantes, sim. Se você ler a revista Veja, você deve ter lido um artigo do Diogo Mainardi há uns 2 meses atrás, onde ele falava a respeito das empregadas domésticas. E ele dizia que os evangélicos são a religião das empregadas domésticas. Ele dizia que os evangélicos são a religião dos incultos, dos iletrados. Mas no final, ele mesmo reconheceu. Ele falou, a igreja primitiva também era assim, uma igreja de escravos, uma religião de incultos. E no final, eles conquistaram o mundo. E no final eles disseram, e eu sei que no final, os crentes vão ganhar também. Ele mesmo fala isso com a boca dele. Alguém leu essa reportagem? Alguém leu esse artigo? Ele mesmo fala, eu sei que no final os evangélicos vão ganhar também, igualzinho os outros já ganharam. Porque é assim, o reino dos céus são dos humildes de espírito. Amém, meus irmãos? E aí algumas pessoas não querem ser evangélico. Por quê? Porque não querem ser contado entre o povo de Deus. Naquela época, o povo de Deus eram os escravos no Egito. Era a classe mais baixa. Era o pessoal que mais sofria. Era aqueles que eram destituídos, não possuíam, não tinham, eram rejeitados, desprezados. Os egípcios tinham preconceito com relação a eles. Mas Moisés estava no meio da elite. Ele participava da nobreza. Ele sentava na mesa do faraó, do rei. Mas ele falou, eu não abro mão da minha origem. É isso que eu sou um hebreu. É isso que eu sou filho de escravos. É isso que eu sou. Eu estou aqui, mas não abro mão da minha posição. Eu dizer algo para você, você quer ser usado por Deus? Não tenha medo de ser contado no meio destes. Não tenha vergonha dos seus irmãos, semi-analfabetos, ignorantes, espalhados por esse país inteiro. Aos olhos do mundo, eles não são. Mas Deus desprezou aqueles que julgam ser alguma coisa. E através destes que não são, Deus vai conquistar essa nação. Essa geração brasileira vai ser impactada pelo poder de Deus, através destes que não são. Louva a Deus, porque Deus está levantando pessoas em lugares chaves. Deus está levantando juízes, Deus está levantando desembargadores, médicos, engenheiros, advogados, profissionais liberais de todas as áreas. Deus está levantando empresários, pessoas que têm tido artistas, atletas. Deus está salvando pessoas em todo lugar, em todo ninho de cobra. Deus está colocando lá dentro uma ovelha. Deus está colocando um filho dele lá dentro. E eu sei que isso faz parte do propósito de Deus. Agora, muitos deles não têm prosperado. Muitos destes têm se envergonhado do nome. Não o nome de Deus, mas têm se envergonhado de ser chamado de irmãos por estes. Você já assistiu alguma vez alguma entrevista de crente? Você vai ficar chocado. Teve um grupo evangélico de música, esqueci o nome deles agora, que no Jô Soares publicamente negou. Falou, nós não somos crente. Eles chamam a gente de quem, mas nós não somos crente. Negou, não negou a fé, não negou Deus, mas negou, eu não quero ser irmão deste povo. Negaram. Como é que é o nome do conjunto? Catedral. E você tem lá um monte de CD dele, joga tudo fora também. Não compra mais também não. Ficou com vergonha de mim e de você. Com vergonha de ser contado entre nós. Que horror. Aquela Monique Evans é uma artista. E o Jô Soares perguntou para ela várias vezes, você é crente ou você não é, minha filha? Ela falou, não, eu vou na igreja, recebo oração, eu sinto bem lá, é bom o louvor, tudo mais. Mas ela não teve coragem de assumir, sou crente. Daquele tipo lá mesmo, daquele tipo de gente. Não teve coragem. Não é que ela teve vergonha de Deus, ela teve vergonha de nós. Mas Moisés não teve vergonha. Eu penso que por isso Deus os separou para si. Quanto entendem o que eu estou dizendo? Não tem vergonha dos irmãos. Nós temos irmãos assembleianos. Nós temos irmãos Deus é amor. É duro às vezes. Eles fazem algumas coisas, me deixam um pouco constrangido. Mas vergonha mesmo eu tenho da Monique Evans. Eu não tenho vergonha dos irmãozinhos assembleianos, Deus é amor também. Entende o que eu estou dizendo? Não tenho vergonha porque eles usam uma roupa diferente dos outros. Eu tenho vergonha dela que está vendendo produto erótico na televisão. Da Simone que falou que é crente e foi ter relação sexual com um presidiário para engravidar dele e posou nua na revista. Desses eu tenho vergonha. Esses aí não fazem parte do povo de Deus. Eles estão lá, mas não fazem. Estavam entre nós, mas não eram os dos nossos. Deles tem vergonha. Não tenho vergonha desses outros. Irmãozinho presbiteriano, batista, não é? Com seu jeito compenetrado, meio tímido, não tenho vergonha deles. Tenho orgulho de todos eles. São meus irmãos. São nossos irmãos. Quantos dizem amém sobre isso?
Moisés não teve isso. O que mais? Mas porquanto considerou o opróbrio de Cristo, opróbrio significa vergonha, viu? Uma palavrinha chique. Põe a sua Bíblia aí o significado. Opróbrio significa vexame, vergonha. Considerou a vergonha de Cristo, a vergonha de ser crente, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha, esse é Moisés. Talvez você não sabia que Moisés era assim lá no Egito, mas era. Quem está dizendo é a Bíblia. Lá em Êxodo não fala, mas o autor dos Hebreus de alguma maneira descobriu. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Volta lá para Atos, capítulo 7. Essa foi a primeira fase da vida de Moisés. Todos nós, à semelhança de Moisés, nascemos no Egito. E um dia, Deus nos faz o convite. Você quer ser contado entre os egípcios ou você quer ser contado entre os filhos de Deus? Todos nós nascemos no Egito. Mas um dia, nós ouvimos o convite de Deus. Esses que vieram aqui à frente hoje resolveram aceitar o convite. Sabe qual que é o maior impedimento das pessoas se converterem? Não é Jesus. Todo mundo quer Jesus. O que eles não querem na verdade? Eles não querem nós. Eles não querem ser nosso irmão. Porque é vergonha ser crente. É vergonha. Em todo lugar as pessoas olham. Por mais que tenha muito crente ainda, ser crente é sinônimo de burrice, ignorância, fanatismo. É ou não é, irmãos? Você fala para eles, você quer Jesus? Eles falam, quer. Aí quando você fala, vamos batizar? Aí eles falam, não, peraí, calma aí. Aí eu vou virar crente? Não querem virar crente, porque não querem a vergonha. Não querem se associar a essa gentalha, como diz o Chaves. Esse povinho, esse é que é o fato. Moisés poderia ter pensado isso, porque ele tinha posição, ele tinha cultura, ele era formado na universidade do Egito, comia no meio da nobreza, mas ele preferiu. Ele falou, eu quero ser contado, eu quero ser um filho de Deus. Aí o Senhor falou, tá bom, é isso que você quer, Moisés? Então eu vou te usar, eu vou tirar você do Egito. E Deus tirou Moisés do Egito. Como é que Deus faz isso? Volta lá para Atos. Tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava, ou seja, ele imaginava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Verso 30. Decorridos, quantos anos? Mais 40 anos. Quantos anos Moisés tinha quando saiu do Egito? Quando inteirou 40 anos, Moisés falou assim, olha, vamos imaginar que você é Moisés. Raciocina comigo. Vê se você não seria igualzinho Moisés. Todos os meus irmãos são analfabetos. É tudo escravo. Trabalha 15 horas por dia sem direito de descanso nem um dia. Todo mundo aqui apanha dos feitores, leva chicotada. Eu não. Eu cresci comendo do bom e do melhor. Eu dormia numa cama maravilhosa. Eu tenho à minha disposição qualquer mulher que eu quiser no Egito. Estudei na melhor universidade. Eu sou culto, sou reconhecido, sou famoso, porque eu sou o único hebreu que chegou nessa posição. Eu sou o único hebreu que chegou até a universidade. Não tem mais ninguém, só eu. Mas um dia, eu, Moisés, caí na real e falei, gente, não é por acaso que eu tenho tudo isso. Não é por acaso que eu recebi tudo isso. É porque Deus tem um plano na minha vida. Deus está querendo me usar para livrar esse povo da escravidão. Deus está querendo me usar para livrá-los dessa opressão terrível. Porque, caso contrário, por que eu seria o único tão abençoado no meio deles? É porque essa bênção não é por acaso. Deus quer me usar. Você ia pensar isso também? E eu não ia, meus irmãos. Eu iria pensar. Moisés pensou. E ele pensou certo ou pensou errado?
certa. Deus tinha um propósito na vida dele? Tinha. Mas quando Moisés resolveu agir, ele resolveu agir confiado na sua própria força. Então preste atenção. Se você tem chance de estudar, meu querido, estude. Mas quando você for servir a Deus, não confie no seu estudo, não. Não vai adiantar nada. Se você é alguém forte, glorifique a Deus por isso. Mas quando você for servir a Deus, não confie na sua força, não. Não é pela sua habilidade. A Bíblia fala que Moisés achava-se capaz. Ele viu dois judeus brigando, ele viu um egípcio oprimindo um judeu, um hebreu. Naquela época não era judeu ainda, era hebreu. E ele matou o egípcio para livrar o hebreu daquela opressão. E ele achou que com isso, todo mundo iria reconhecer que ele era o libertador, que ele deveria ser o salvador da nação. Mas os irmãos dele, os hebreus, não enxergaram dessa maneira. E quando ele viu no outro dia, dois hebreus discutindo um com o outro, brigando, ele falou: irmãos, não briguem um com o outro, vocês são irmãos. E então o agressor falou para ele: você está querendo me matar igual matou aquele egípcio? E Moisés então ficou assustado, né, temeu pela sua vida e fugiu. Foi a maneira que Deus tinha de tirá-lo da sua própria força. E durante 40 anos, Moisés ficou em Midian, vivendo no deserto. Midian significa deserto. 40 anos no deserto. O que significa o número 40 na Bíblia? Na Bíblia, 40 significa um tempo de teste, de provação. Diga, na Bíblia, o número 40 significa teste, provação. É por isso que Moisés jejuou 40 dias. É por isso que o povo de Israel peregrinou 40 anos. É por isso que Elias jejuou 40 dias. É por isso que Jesus foi tentado no deserto 40 dias em jejum. Por quê? 40 é um tempo de teste, de prova. Moisés ficou 40 anos no deserto. Por que Deus teve que fazer isso com ele, meu querido? Porque Moisés era muito forte. Qual que é o segredo para ser usado por Deus? Fraqueza. Mas eu não falo da fraqueza do pecado. Não me refiro aqui à fraqueza da carne. Não me refiro à fraqueza da inconstância, de um dia estar de pé, no outro estar caído. Eu me refiro daquela fraqueza que diz: eu não posso, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. É essa fraqueza que Deus usa. Paulo tinha um espinho na carne, diz a Bíblia. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, você pode ler depois. E por 3 vezes ele orou a Deus dizendo: Deus, tira de mim esse espinho. E Deus não tirou o espinho, mas deu para ele uma resposta. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder só se manifesta na fraqueza. Você quer ser forte? Então seja fraco. Se não tem sido forte, se não tem havido poder na sua vida, é porque não tem havido suficiente fraqueza. E eu volto a repetir, não é a fraqueza da carne, mas é a fraqueza da dependência. É a fraqueza de alguém que ora, é a fraqueza de alguém que jejua, é a fraqueza de alguém que não confia no entendimento próprio, é a fraqueza de alguém que não confia na força humana, é alguém que não confia em si mesmo e confia no poder de Deus. É essa fraqueza que está apta a ver a manifestação do poder de Deus. Para isso, Deus leva você para o deserto. Deixa eu dizer para você uma coisa. Assim como Moisés, todos nós nascemos no Egito. E como Moisés, todos nós um dia somos desafiados a sair do Egito, a rejeitar a glória, os prazeres transitórios do pecado e encarar a vergonha de Cristo. Mas também, assim como Moisés, todos nós passamos um tempo no deserto. Todo crente, quando se converte, é convidado por um tempo para o deserto. O que é o deserto na Bíblia? Para que Deus permite o deserto na Bíblia? Abre lá em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Irmãos, vou encerrar no horário de sempre, tá bom? Deuteronômio, capítulo 8. Dentro de 10 minutos estaremos encerrando. Deuteronômio, capítulo 8. Verso 2. Aqui Deus fala por que o deserto existe. Eu sei que é muito comum ouvir crentes dizendo: estou passando por um deserto, pastor. Olha, eu estou num deserto nesses dias. E ele fala isso como se fosse assim, a pior maldição do mundo. Deserto é inevitável. Agora, permanecer no deserto é opção sua.
Todo crente passa pelo deserto. Porque deserto é tempo de infância espiritual. Deserto é tempo de imaturidade espiritual. Deserto é um meio termo. Você saiu do Egito, mas não chegou ainda em Canaã. Diga, a vida cristã tem 3 momentos: Egito, deserto e Canaã. Diga, Egito, deserto e Canaã. Presta atenção, todos nós estávamos no Egito e nos convertemos. Quando nos convertemos, saímos do Egito e já entramos em Canaã no outro dia, meus irmãos. Entre o Egito e Canaã tem que passar por onde? Pelo deserto. Deserto é tempo de crescimento. Deserto é tempo de tratamento. Deserto é tempo de ser testado. Deserto é tempo de ser provado. Deserto é tempo de Deus mostrar o que vai dentro do seu coração. Deserto é tempo de sol em cima. É tempo de luz de Deus para vir no seu coração e mostrar motivações, mostrar coisas que estão ocultas. Deserto é tempo de você ficar desesperado consigo mesmo, dizer: meu Deus, quem me livrará do corpo dessa carne? Eu quero servir o Senhor, mas olha o que eu vejo na minha frente. Deserto é tempo em que você começa a ver as suas debilidades, fraquezas e inconstâncias. Deserto, meu querido, é um tempo onde você não planta, porque ninguém planta no deserto, e nem colhe. Deserto é um tempo onde outros cuidam de você. Você mesmo não cuida de ninguém. Deserto é um tempo também de tédio, porque deserto nos faz uma paisagem só, de um tempo só. E você fala: meu Deus, deve ter algo mais do que isso. Eu preciso alcançar algo mais do que isso. Mas deserto também é tempo de independência de Deus. Deserto é tempo que o Senhor trata e mostra o nosso ego. Portanto, deserto é tempo de disciplina, de crescimento. É o tempo em que deixamos de ser homens carnais e passamos a ser crentes espirituais. Porque a vida cristã tem 3 momentos: o Egito, deserto e Canaã. Mas Paulo dá outro nome para isso. Paulo diz que existem 3 fases na vida de um homem. Todos nós nascemos homem natural. Quando nos convertemos, nos tornamos crente carnal. O alvo de Deus é que chegamos a ser um crente espiritual. Diga, há 3 tipos de homens: o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Digo, o homem natural aponta para o Egito. Digo, o crente carnal é o que vive no deserto. Digo, o crente espiritual chegou a Canaã. Quando entende o que eu estou dizendo? Fácil você guardar, fácil você entender. Moisés também viveu as 3 fases. No Egito ele era um homem natural, mas um dia ele se converteu, veio luz de Deus, ele entendeu. E aí quando ele se converteu, ele entrou para o deserto. Ainda era um crente carnal, ainda queria fazer as coisas no seu esforço próprio. Não é pela força da carne que você vai fazer nada. Deixa eu dizer para você algo: deserto é tempo em que a luz de Deus vem para mostrar o que vai no seu coração. Porque ainda é carnal e tem que crescer. Agora preste atenção: carnalidade na Bíblia significa imaturidade. Ninguém escolhe ser imaturo. Se algum crente fala: eu escolhi ser carnal, ele não entendeu nada das coisas de Deus ainda. O carnal de verdade, ele nem aceita falar que ele é carnal. Você falar para ele que você é carnal, ele dá um tapa, ele fala: carnal é sua avó, rapaz. Como é que você fala isso de mim? Eu sou espiritual. E o crente espiritual é o contrário. É aquele que você fala assim: irmão, você é tão espiritual. Ele fala: para de falar isso, rapaz, você não me conhece. Esse é o espiritual. Entendeu o que eu estou dizendo? É o oposto do que você pensa. O crente carnal, quando você fala para ele que ele está na carne, aí ele entra na carne com você. Ele fica nervoso, fica bravo, mas não aceita. E o crente espiritual é o contrário. Você fala para ele: irmão, mas você é tão maduro em Deus. Ele fala: vai morar comigo um dia. Não fala isso não. Quem sou eu? Deus nem ouve o que ela está falando não, Jesus. Esse é o espiritual. É aquele que já descobriu o que é a carne. O carnal é aquele que não se conhece, não se enxerga. Carnal não se vê na frente do espelho. Ele não se enxerga. E é tão bom, porque às vezes chegam os irmãozinhos novo convertidos, e agora temos muito no nosso meio, é bom ficar observando. E eles chegam e falam: pastor, você não sabe o que eu fiz na minha célula, porque eu sou um crente fera, pastor. Eu fico olhando assim: é mesmo, irmão? O que foi que aconteceu? Não, porque eu levantei lá e eu falei, pastor, foi bom demais. Na hora que eu abri a boca, o povo babou tudo assim, ó. Na hora que eu preguei, eu fico olhando. Falou: Jesus poderoso. É tão lindo ver um crente carnal. Mas carnal de verdade, não é esse carnal que já está com 1000 anos de idade e até hoje está na carne, não. Não, carnal está na idade certa. Está na idade certa de ser carnal. Pastor, porque é o seguinte:
Demônio comigo é sendo tapa. Eu vou andando na rua, fico farejando, tem demônio perto de mim. Se eu vejo, eu vou atrás. É comigo é assim agora. Eu fico olhando, falo, oh, Deus, é lindo demais. Na hora que ele entrar no deserto, vai ser uma pauleira. Vai ser uma choradeira. Os irmãos estão rindo por quê? Já passou por isso também, não é? Você não passou, vai passar. Porque eu, quando me converti também, eu achava que eu era o máximo. Até o dia que eu entrei no deserto. Hoje, quando alguém fala um elogio para mim, eu falo, oh Deus, não ouve ele não, Jesus. Não ouve, ele não sabe o que diz. O crescimento, na verdade, é se enxergar, é se ver. Esse irmãozinho, quando vai para o deserto, acontece o que está aqui em Deuteronômio capítulo 8, olha o que diz. Verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, aonde, meus irmãos? No deserto, esses 40 anos. Para quê? Primeiro, para te humilhar. Deserto é tempo de pôr a boca no pó. Deus começa a te humilhar. Aí Deus levanta a gente para te humilhar, pegar no seu pé, te colocar para baixo. É deserto isso. Para te humilhar. Para que mais? Para te provar. É tempo de teste, prova. Para que mais? Qual a terceira coisa? Para saber o que estava no teu deserto. É tempo onde Deus espreme para ver o que está lá dentro. Deus dá uma saculejada e fala agora, meu filho. Deus dá uma espremida e fala agora, fala glória a Deus. Deus põe debaixo da fornalha e fica esperando ver se vai pipocar alguma coisa. É tempo de fogo, é tempo de teste. Agora, alguém fala, pastor, e se Deus me provar e aparecer muita coisa errada no meu coração? Vai aparecer o que lá de dentro? O que você acha que vai sair quando Deus espremer? Vai sair só isso, carne. Quando Deus espremer, não vai sair glória a Deus, aleluia. Isso aí é para quem está na pós-graduação. Entende? Quando Deus espremeu, o que vai sair é isso mesmo. Vai sair carne, vai para casa e chora. Falou, Deus, sabe o que eu aprontei lá com o meu chefe? Quase voei no pescoço dele, Jesus. Eu acho que eu não sou crente, não. Não, mas é sim, você é crente. É que Deus está tratando com você no deserto. Moisés voou no pescoço do egípcio também. E Deus falou, esse rapaz vai ter 40 anos de tratamento. Isso não é brincadeira, não. Olha, um homem que voa no pescoço do outro, você acha que ele era um homem assim, manso, dócil? Você acha que Moisés era manso? Na hora que ele viu o Egito batendo no irmão dele, o hebreu, ele falou, não, aí não, rapaz. Eu aprendi a lutar arte marcial ali. Resolver esse negócio aqui é no tapa. Tem um CD caipira que tem uma música muito engraçada, que é o pistoleiro que era amigo dos irmãos, já viram? Bom, ninguém nunca viu, né? Mas todo CD que aparece lá também não fica nenhum. Ninguém assume que ouve. Eu ouço. E é interessante porque tem muito crente desse tipo mesmo, que quer evangelizar o outro na marra. Ou você converte, ou procura um rumo na sua vida. Ou converte, ou demito você. Você escolhe. Vamos ter uma reunião. Aí tem um empresário novo convertido convidando os empregados para uma reunião. Vamos ter uma reunião hoje de oração, todos estão convidados. Chefe, todo mundo tem que ir. Você que sabe. Você que sabe. Vai faltar alguém, meus irmãos? Vai ter um apelo agora aqui, eu quero todo mundo receber oração. Chefe, todo mundo tem que receber oração, virar crente? O que é isso? Você que sabe. Quem é que vai vir mesmo? Está forçando os filhos a converter. Isso é carne, não funciona. E se foi Moisés tentando fazer a coisa no braço dele. Agora você acha que Deus fica com raiva de você por causa disso? Deus fala, é meu filho. Tá vendo, Gabriel? Lindinho demais, né? Vou ter que tratar com ele. Vou ter que ensinar para ele. Ele vai crescer. Esse é o tempo do deserto. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Então no deserto você aprende, eu não vivo só disso, eu vivo da palavra de Deus, é disso que eu preciso. Pastor, quanto tempo tem que demorar o deserto? 40 anos? Aí eu respondo a você que sabe. O deserto depende só de você.
Quanto tempo que ele vai durar? Depende só de você. Se você se curvar logo, colocar a boca no pó rapidinho, ele vai durar bem pouco. Mas se você demora a entender as coisas, demora a pescar a coisa no ar, aí pode ser que demore um pouco mais. Mas uma coisa é certa, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E uma coisa também é certa, quantos querem ser vencedores aqui? Quem que é o vencedor? O vencedor é o que está no deserto? Quem é o vencedor? Quem chegou em Canaã. Quem entra em Canaã e vive em Canaã, esse é o vencedor. Quantos dizem amém sobre isso? Volta lá para Atos, vamos encerrar. Nós paramos em qual versículo? Verso 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Vou falar mais sobre isso na semana que vem, a terceira fase da vida de Moisés. Na terceira fase da vida dele, quando ele tinha 80 anos de idade, Deus apareceu para ele no meio de uma sarça, pegando fogo. Sarça é um arbusto retorcido, feio e empoeirado, que nasce nas beiradas do deserto. E lá no deserto, Deus apareceu para ele. Não fica pensando que Deus só aparece lá em Canaã, não, viu? Deus aparece no Egito, Deus aparece no deserto, Deus aparece em Canaã, porque Deus é bom. E ele apareceu no meio de uma sarça pegando fogo. Por quê? É como se o Senhor dissesse, está vendo, Moisés? Você é essa sarça. Eu quero colocar o meu fogo em você, mas não quero usar você como lenha, como combustível. Eu não preciso da sua carne para fazer o meu fogo queimar. Eu não preciso da sua habilidade para fazer a minha obra acontecer. Não é por força, não é por violência, é por dependência do fogo, Moisés. Moisés, olha essa sarça. Está vendo essa sarça, Moisés? Eu quero fazer de você essa sarça. Eu quero colocar em você o meu fogo. E você vai incendiar. Você vai pegar fogo. E as pessoas virão de longe para ver você pegando fogo no púlpito. Virão de longe ver você pegando fogo na sua célula. Você quer encher sua célula de gente? Seja uma sarça pegando fogo. Porque na hora que você pegar fogo, vai vir gente de longe para ver você incendiando lá dentro. Mas o fogo de Deus só vem se for fogo de verdade. Porque o fogo que é de Deus não consome você. Tem muito crente por aí que está se consumindo. Tem um livro que chama Esgotamento Espiritual. Na capa dele tem um palito de fósforo com a cabecinha de um homem no lugar onde deveria estar a pólvora queimada. Eu acho aquela capa sensacional, porque essa é a história de muitos crentes. Têm tentado servir a Deus no braço, na força humana, e acabam ficando extenuados, esgotados, cansados. Deixa eu dizer algo para você. Eu nunca trabalhei como tenho trabalhado ultimamente. Nunca fiz tanto. Deixa eu dizer algo para você. Não me sinto nem um pouco cansado, porque não sou eu que faz. É o poder de Deus que faz. Deixa eu dizer algo para você. Quanto mais eu trabalho, mais me sinto alimentado e fortalecido. Como disse Jesus, tem uma comida para comer, e essa comida é fazer a vontade de Deus. Quanto mais eu faço, mais forte me sinto. Quanto mais dependo dele, mais me sinto descansado e arejado por dentro. Sabe, quando a igreja era pequena, eu acho que eu me cansava muito mais do que hoje, que ela é grande. Porque hoje, eu não dou conta mesmo de fazer. Eu dependo só de Deus, é Deus que faz. Ele está no controle, e Ele faz muito melhor do que qualquer homem. Quantos dizem amém sobre isso? Vamos ficar de pé. Pergunta ao seu vizinho, onde é que você está? No Egito? No deserto ou em Canaã? Pergunta para ele, o que você é? Um homem natural? Um crente carnal ou um crente espiritual? Oh Deus! Senhor Jesus de Nazaré. Vamos encerrar a nossa reunião. Erga sua mão para o Pai nessa hora. Feche os seus olhos. Diga, Espírito Santo, eu sei que eu fui resgatado das mãos de Faraó lá no Egito. Diga, eu desisto dos prazeres transitórios, do pecado. Diga, eu prefiro ser chamado filho de Deus, ser contado no meio do teu povo. Diga, Senhor Jesus, eu creio que fui conduzido pelo deserto, onde fui testado, provado e aprovado. Diga que nesses dias eu possa entrar em Canaã e viver a vida cristã abundante que o Senhor tem para mim. Diga que o teu propósito se cumpra em mim.
Diga, eu rejeito fazer a tua obra no esforço próprio, no entendimento próprio. Diga, eu dependo de ti. Que eu possa ser como aquela sarça que pegava fogo sem se consumir. Diga, dá-me o teu fogo, incendeia-me, mas que o teu propósito se cumpra em mim. Diga, eu creio que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Diga, eu rejeito a força humana para que o poder de Deus se manifeste em mim, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Feche seus olhos ainda. Deus, quero liberar bênção na vida dos teus filhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos nele. Obrigado por esses peixes que foram fisgados e pescados. Obrigado por essas mais de 1000 almas se batizarão. Obrigado pela explosão, porque tu cumpriste tua palavra entre nós. Obrigado pela obra que tens feito nesses dias. Obrigado porque já vamos entrar naquele galpão nos próximos dias. Obrigado porque não nos faltará coisa alguma. 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 Obrigado porque não nos faltará coisa alguma.